Trabalhar com estilos dentro do Figma não precisa ser algo maçante. O Figma ele tem alguns recursos que facilitam o processo para a gente poder trabalhar com cor, com tipografia, com informações numéricas, com elementos que aparecem e desaparecem, uma série de recursos que eles chamam de variáveis. Mas antes de eu te mostrar, eu queria trazer uma atenção para um detalhe. Vou clicar aqui no meu frame. E o Figma ele tem essa seçãozinha chamada Selection Colors, cores selecionadas. Deixa eu desabilitar, na verdade esconder a nossa grid aqui, e aí a gente consegue até ver melhor. O Figma tem essa seção chamada Selection Colors, e ele mostra quais são todas as cores que tem dentro desse meu frame. Então tem bastante cor preta, tem bastante cor branca, tem o azul, que é aqui do nosso logotipo do Fasttask, tem o mesmo azul, só que com 8% de opacidade, e tem alguns tons de cinza. Não tem tanta variedade de cores, mas de todo modo, pensa, vamos pegar, sei lá, esse E3, E3, E3. Se eu clicar nesse íconezinho aqui, ó, ele vai me selecionar, ele vai me mostrar onde é que essa cor está sendo utilizada, que é no meu divisor. Vamos supor que eu queira utilizar essa mesma cor na borda de outros elementos, como é o caso aqui do nosso campo de texto, ou aqui desse nosso checkbox aqui da nossa tarefa. Toda vez eu vou ter que ficar, deixa eu ver, ó, E3, teria que clicar nesse ou clicar no outro, vir aqui no meu campo, ó, vamos fazer aqui com o checkbox, vou ter que vir aqui procurar ou digitar E3, 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 mesma coisa aqui para o nosso checkbox. Cara, pô, isso é um trampo muito grande e eu não quero que você faça isso e a PC e a galera da empresa Figma também não quer que você faça isso. Por isso, venho te apresentar a funcionalidade de variáveis. Não estou selecionando nada e aqui no nosso painel de design, o Figma tem esse itemzinho aqui, ó, chamado Local Variables. Vamos clicar no íconezinho aqui de configuração e ele vai expandir essa janelinha aqui no meio. Vamos colocar o nosso frame ali para o ladinho para a gente focar só nessa janela. Por padrão, ele traz com uma coleção. Nós podemos criar mais coleções de variáveis, mas o que são essas variáveis, afinal? Clicando aqui no botão Create Variable, eu tenho algumas opções de variáveis que eu posso cadastrar, como por exemplo, cor, número, string, que envolve a parte de texto, e boolean, que quem é programador, quem trabalha muito com tecnologia, engenharia, sabe mais o que é boolean, que na verdade é um resultado positivo e um negativo, um 0 e um sim e um não. Mas a gente vai entender melhor ainda o que é no próximo vídeo. Nesse aqui, eu quero focar nessas duas primeiras variáveis, cores e números. Olha só que legal. Quando eu crio uma variável de cor, por padrão, o Figma já me traz aqui, ó, uma linhazinha com uma cor, que ele nomeou como color, que eu posso, sei lá, trocar para, por exemplo, um vermelho. E aqui do lado eu tenho um valor, e ele coloca como padrão também o branco puro, né, que é o FFF. Eu posso vir aqui, posso trocar para, por exemplo, um tom de vermelho, a minha escolha. Aqui, ele colocou com um hexadecimal, enfim, totalmente aleatório, né, isso aí é questão de cor mesmo. Quando eu fecho, não decorei qual é aquela cor. Eu sei que é um vermelho, não sei qual tom especificamente. A grande jogada é que eu não preciso decorar. Eu salvei ela dentro do meu Figma. Então, quando eu puxar, por exemplo, uma forma, aqui no meu preenchimento, em vez de eu abrir a seleção de cores para escolher um tom de vermelho, eu vou clicar nesse íconezinho aqui, ó, que tem essas 4 bolinhas. Se eu deixo o meu cursor em cima, ele aparece Apply Styles and Variables, aplicar estilos e variáveis. Clico nela e já vai aparecer na aba Libraries, bibliotecas, e apareceu o meu tom de vermelho. Eu clico ali e ele seleciona aquela cor. E aí ele até bloqueia esse campo para eu não acabar trocando ele acidentalmente por alguma outra cor, alguma outra tonalidade. Ele virou simplesmente o campo vermelho que eu selecionei. E o legal disso é que eu posso criar quantas cores eu quiser. Se eu clicar aqui nesse botão de configuração, consigo ainda editar ela, consigo colocar uma descrição se eu quiser, e ele tem até algumas propriedades aqui para mim, para trabalhar mais com tecnologia, com programação, ele deixa uma especificação de código. E olha que interessante, se eu tiver, vou dar vários Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, se eu tivesse vários desses elementos em vermelho dentro do meu Figma,
Eu não precisaria editar cada um deles manualmente, seria muito chato, inclusive o Figma nem deixa editar, como eu acabei de mencionar. Se eu venho nas minhas variáveis e eu troco, olha só, essa tonalidade de vermelho por qualquer uma dentro das variáveis, ele vai trocar em todos os lugares que estão utilizando esse tom de vermelho. Então, ajustar a nossa interface é muito, muito prática. E aonde que eu posso utilizar as variáveis de cor? Olha que legal, se eu vou de novo na nossa área de configurações da variável, eu tenho esse outro menuzinho chamado Scoping, e aqui ele me mostra todas as áreas que eu posso utilizar. Posso utilizar para preenchimento, e ele dá algumas opções. Posso utilizar para stroke, que são as bordas, e também para os efeitos, que mais especificamente são a parte das sombras, tanto interna quanto externa. Se eu desabilito, por exemplo, vamos verificar para tu ver que eu não estou mentindo. Se eu crio uma borda e eu seleciono as 4 bolinhas, aparece o meu vermelho ali para utilizar como borda. Vou até tirar o nosso preenchimento aqui e aumentar a borda para vocês verem. Legal. Dei Ctrl Z aqui. Agora eu vou tirar. Vou vir aqui no meu Scoping e vou tirar o Stroke. E ele não vai mais me deixar trabalhar com aquela cor especificamente. Claro que eu poderia vir aqui e colocar ela manualmente, mas como variável, o Figma já não libera mais ela para mim. Além dessa parte das cores, o Figma também tem a outra, que é a numérica. Vamos criar uma variável de número e, super simples. Número 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ele traz por padrão com o nome number, com o valor 0, que eu posso clicar para editar, segue a mesma síntese do outro, tem a descrição, posso trocar qual é o meu valor aqui, e se eu venho na área de Scoping, ele tem, na verdade, muito mais informação do que a parte das cores. Então, com os números, eu posso definir a borda, o arredondamento da borda dos meus elementos, posso definir a altura, largura, posso definir o gap de auto layout, que a gente vai ver na última aula aqui desse curso, posso trabalhar com conteúdo de texto, posso trabalhar com, stroke, borda, enfim, tem toda essa gama de possibilidades, inclusive diversas propriedades para a parte de tipografia. Se eu clicar aqui nesse primeiro list aqui, nesse primeiro checklist aqui, ele vai desmarcar todos. E nesse momento eu não consigo mais utilizar essa variável numérica. Vamos colocar ela em alguma aqui para a gente testar. Por exemplo, eu tinha brincado antes com o stroke, então eu vou colocar no stroke aqui para ativar. Nesse momento, se eu crio agora uma forma quadrada e eu crio uma borda, tá, com valor 0 não vai ficar legal, né? Vamos botar o valor 16 aqui. E aí eu venho para criar uma borda, eu posso clicar com o botão direito aqui nesse campo onde eu aumento a espessura. Tá escuro, né? Deixa eu colocar um frame ao redor de cor branca aqui que fica mais fácil para ver. Se eu clico com o botão direito aqui no meu campo, no meu campinho aqui de aplicar o tamanho do stroke, eu tenho um último campo chamado Apply Variable. Clico nele, já apareceu ali o meu number. E aplicou. Agora, ele até colocou um fundinho cinza ali debaixo do meu número 16 para marcar que é uma variável. E segue a mesma premissa, gente. Se eu modificar aqui para um 4, ele modificou ali também. Explora um pouquinho agora das criatividades que tu consegue imaginar com as variáveis e, se quiser, antes de começar o próximo vídeo, já pode dar uma brincadinha, já pode dar uma fuçada aí dentro do teu Figma. Mas no próximo vídeo a gente já vai dar continuidade para falar dessas outras duas aqui, String e Boolean. Então eu te vejo lá. Valeu!